dia a todos, tudo bom? Meu nome é Wellington, mais uma novidade aqui no canal. Estou aqui com a famosa antena amarela da Century. Então hoje eu vou fazer uma instalação dessa antena e vou mostrar os pontos positivos e negativos dessa antena e fazer um comparativo também em relação à antena azul da Vivensis, onde eu já fiz um vídeo dando a minha opinião sincera. E aqui também vou fazer minha opinião sincera sobre a antena amarela da Century, né? Então, vou mostrar os pontos positivos, negativos, um comparativo entre uma antena e outra. Então, me acompanhe até o final do vídeo, pessoal. Lembrando, é uma opinião minha como instalador, cada um tem a sua, né? Então, é importante que vocês, no final desse vídeo, vocês deixem a opinião de vocês, que é bem interessante, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, o seu gosto pessoal, né? Sobre qual antena é melhor. E também vou dar uma dica sobre o SatLink, onde o 693, onde o pessoal perguntou muito em relação à questão da bateria, né? Então vou dar umas dicas de modelo de bateria, de onde foi que eu comprei, como foi que eu fiz, a antena caiu aqui. Mas vou mostrar e dar todas essas informações aqui, deixar o vídeo bem completo, com um vídeo bem informativo, e espero que vocês gostem, beleza? Então vamos lá pro vídeo, galera. Aqui eu tô com a antena amarela da Century, né? Então, de cara eu tenho esse refletor aqui, que eu tô mostrando aqui para vocês. Eu fiz questão de comprar essa antena dessa forma aqui, porque existem algumas antenas da Century que elas são bipartidas. O que quer dizer bipartida? Elas são repartidas aqui no meio, tá certo? Particularmente, eu não gosto desse tipo de antena. Eu já digo logo de cara. Por isso que quando eu fui comprar, eu fiz questão logo de comprar a roda inteira, tá certo? Antena bipartida. Eu vou até deixar uma imagem aí no vídeo aí para vocês verem como é esse tipo de antena, que ela é dividida, aí na hora da montagem, você une as duas partes. Esse tipo de antena é horrível de trabalhar, na minha humilde opinião. Não sei o que vocês acham. Aqui eu tô com material, né? Essa aqui é a base que a gente vai fixar na parede. Essa parte aqui é a aranha, tá certo? Aonde a gente vai fixar atrás da roda da antena do refletor. Temos a bengala, né? Que vai sustentar o nosso LNB, beleza? E aqui, cano da antena. Cara, nós vamos fazer a montagem aqui da roda da antena, onde eu peguei a aranha e vou fazer a união com a bengala dessa forma aqui. Então a gente vai unir as duas partes assim, ó, como vocês estão vendo, beleza? Um ponto positivo que eu achei dessa antena, que eu já vou dizer logo de cara em relação à antena da Vivensis, é que essa bengala aqui, ó, ela já vem com 2 parafusos, né? Então, pra mim, eu acho até mais seguro, né? Não evita da bengala tá balançando em relação à antena da Vivensis, tá certo? Já teve algumas antenas que eu peguei nesse estilo aqui, ó, com um parafuso só, que a bengala ficou tipo oscilando, balançando, entendeu? Então dessa forma aqui eu acho até melhor de instalar com 2 parafusos aqui, na minha humilde opinião. Eu vou montar aqui e mostrar para vocês. Então aí eu fiz a montagem da bengala, né? Coloquei os 2 parafusos com a porca aqui, ó, como vocês estão vendo, dessa forma, beleza? Aí nós vamos pegar essa parte que fica atrás aqui da aranha e também colocar, deixar ela no ponto aqui, dessa forma aqui, ó. Aí a montagem fica assim, ó. Já coloquei os parafusos aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, de apertar no cano quando ela estiver no lugar. Ficou assim, beleza? Uma coisa que eu errei aqui, que eu vou até admitir para vocês, não sei se vocês perceberam no vídeo, eu tinha colocado a bengala, essa bengala aqui, ó, na parte de trás da aranha da antena, e eu acabei errando sem perceber. Aí agora eu tô mostrando para vocês que ela vai ficar na parte de dentro da aranha aqui, ó, como vocês estão vendo, tá certo? Peço até perdão, mas é o que acontece mesmo, a gente às vezes, né, acaba fazendo sem querer, mas a gente tá aqui para corrigir e mostrar para vocês. É até bom a gente ter errado, porque a gente vai e mostra logo, ó, erramos aqui, mas é assim, dessa forma, tal, para poder a gente ensinar a coisa correta para as pessoas, beleza? Aí agora vou colocar os 4 parafusos para poder colocar aqui na roda da antena. Aí colocamos os 4 parafusos aqui, como vocês estão vendo. Então
atrás da antena ficou assim, dessa forma, beleza? Aí agora a gente faz o aperto com a furadeira, né? Para poder agilizar o nosso trabalho. Então a gente aperta os 4 parafusos dessa forma aqui, ó. Com a furadeira é até melhor porque agiliza o nosso trabalho e rapidinho a gente instala a antena, beleza? Ó, ficou dessa forma, a bengala por dentro, como vocês estão vendo, segurada nos 2 parafusos. A antena já tá aqui, ó, montada. Vocês estão vendo aqui, ó, a diferença, ó. Vou até mostrar aqui a diferença dela com a antena da Vivensis. Ó, vocês percebem que a antena da Vivensis, ela é parafuso estrela, tá certo? Eu já tinha falado no outro vídeo, aonde eu achei que poderia vir a cabeça lisa, igual essa antena aqui, e com a porca atrás, justamente porque, às vezes, vamos supor, precisa desmontar a antena, e às vezes com a ação do tempo, chuva, essas coisas, pode enferrujar a cabeça do parafuso, e dificultar a nossa desmontagem, tá certo? Diferente dessa antena aqui, que como tem a porca atrás, acaba facilitando para a gente caso precise desmontar ela, tá certo? Coloquei o suporte do LNB, parafuso aqui segurando. Eu tô com o LNB da Greatech, um LNB muito bom, pessoal, top de linha. E aqui também já montei a nossa base da antena, como vocês estão vendo aqui, né? Você pode montar ela de 2 formas, né? Ela mais em pezinha ou ela mais aberta, dependendo, né, da posição do telhado, onde você estiver trabalhando. De uma forma ou outra dá certo, né? Então agora, vamos fazer a instalação, colocar aqui na parede e eu mostro já para vocês. Com a antena no lugar, né, já furei os 4 buracos aqui para a gente poder estar fixando a antena. Aqui tinha uma outra antena, pessoal, só que devido à base ela ser diferente, então os buracos estavam desencontrando. Aí eu tive que furar, tá certo? Mas agora eu vou arrochar aqui, né? Fixar a antena. Deixar ela bem fixa, né, pessoal? Para não ficar mole, para não atrapalhar o nosso apontamento. Pronto, ela ficou arrochada, os 4 parafusos, tá certo? Deixa o cano bem aprumado, bem no prumo mesmo, né? Para poder a gente tirar o máximo de sinal possível nessa antena. E agora eu vou colocar a antena no lugar para poder estar fazendo o devido apontamento. Aí, galera, com o nosso SatLink aqui, a gente vai apontar essa antena para o D2, né? Já deixei na posição LB mais ou menos em 8h30 para 9 horas, tá certo? A antena já está posicionada, então eu vou colocar aqui no satélite, tá certo? Aí agora eu vou fazer o apontamento da antena, como vocês estão vendo. Aí, galera, achei o sinal, tá certo? Aí vocês arrocham aqui os parafusos aqui e da elevação, ó. Vejam como minha antena ficou, tá certo? Ficou com um sinal bem forte aqui, ó. 13.6, 13.4, oscilando. Se eu quiser mexer um pouquinho no LNB, posso estar mexendo também, mas aqui já tá com um sinal bem excelente, beleza? Nossa antena Century já está montada ao lado da antena da Vivensis, a antena azul e antena amarela, uma do lado da outra. Aí agora eu vou para as considerações finais, beleza? E vou falar um pouco sobre o nosso SatLink 693 para poder dar uma dica para vocês muito importante. Bom, galera, é o seguinte. Terminada aqui a instalação da nossa antena Century, né? Então, agora eu vou passar algumas informações que eu acho relevante, né? Que pessoas perguntaram para mim sobre o SatLink 69, tá certo? Em relação às baterias do SatLink, conforme o que eu disse no outro vídeo, eu coloquei essas baterias aqui para fazer uma adaptação no meu SatLink, porque a bateria do original, do SatLink, ela estava descarregando muito ligeiro. Questão de 20 minutos já estava descarregando. Então, essas baterias que eu adquiri aqui, ó, são baterias de lítio. O pessoal perguntou onde é que eu achei e tal. Essas lojas que faz manutenção de notebook, computadores, vocês acham bem facinho essas baterias 2 células de lítio, tá certo? Você pode perguntar dessa forma,
que o cara lá, o vendedor, o cara que mexe com isso, ele já sabe o que é. Aí o que acontece? Eu gastei em torno de R$ 30 nessas baterias, tá certo? Aí conhecido meu que mexe com eletrônica, que faz manutenção de TV, conserta aparelhos, essas coisas, ele fez essa adaptação, fez a solda, né, para poder unir os fios aqui. E desde o dia que eu coloquei essas baterias, eu não carreguei ainda esse SatLink, tá certo? Mas digamos que vocês ali trabalham ali direto ali, o dia todinho ali apontando antena tal, e vai para um canto, vai para o outro, liga, desliga. Eu garanto para vocês que esse SatLink aqui, ele dura uma semana na mão de vocês aí. Pra vocês usar direto mesmo. Então, pessoal, eu acredito que com R$ 50 você resolve o problema aqui. Vocês compram a bateria, manda alguém colocar. R$ 50 não passa disso não. Pode colocar, que eu garanto para vocês, a bateria é ótima. Agora, em relação às duas antenas Century e Vivensis, eu vou dar o meu parecer aqui, minha opinião, tá certo? Lembrando que é a minha opinião como instalador. Cada um de vocês tem a opinião. Quem for instalador que está vendo esse vídeo tem o seu ponto de vista. Então vocês são livres para poder comentar e dizerem qual é melhor, se é Century ou se é Vivensis, beleza? Na minha humilde opinião, a Century, em termos de estrutura na antena, ela se sai melhor, tá certo? Do que a Vivensis, beleza? Que eu pude acompanhar. Instalei a Vivensis primeiro e agora estou instalando a Century, como vocês viram aí no vídeo. A Century ganha, tá certo? Mas não vou dizer que é uma vantagem tão grande em relação à Vivensis, porque a Vivensis também é muito boa também, não posso negar. Agora, em relação a preço, a Vivensis ganha, porque para mim aqui na minha região, o preço da Vivensis é mais em conta em relação à Century, e o preço ele conta muito porque para nós instaladores que vende, instala, né, a gente tem que fazer o capital de giro, né, então a gente precisa lucrar também. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, em relação a aparelho mesmo, também a Vivensis ganha em relação ao aparelho no seu VX10, tanto em relação a Century como em relação a outras marcas. E isso, minha opinião, respeito à opinião quem achar contrário, né, é importante que vocês participem. E questão de configuração, atualização, eu acho que a Vivensis ganha. O VX10, em relação ao B7, que é o último aparelho da Century, eu acho que fica meio que pau, os dois aparelhos. Também o B7 da Century é excepcional, um aparelho top mesmo. Os Media Box, antigamente, eram bons também de mexer, só que às vezes apresenta algum bug, então deixa a desejar nesse quesito. Mas o B7 da Century, ele é excepcional. Assim como o VX10 também, tanto é que eles dão uma garantia de 2 anos, né? E um aparelho desse aí, para o sistema que a gente usa, o SAT HD regional, é excelente. Então é isso. É a minha opinião. Deixa o comentário de vocês, o que vocês acham. São duas empresas gigantes. A Century com um nome muito forte no mercado. Vivensis também líder de vendas, tá certo? Não temos que negar, tá certo? E é assim, o que a gente tiver que falar, a gente fala. Elogiando, criticando, é assim que a gente faz. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, se inscreva no canal, ajuda o nosso trabalho, ajuda a gente a divulgar, passar informação, passar conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!